Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre negócio jurídico. Bem, agora está na hora da gente entrar num assunto que é também de extrema relevância e que precisa ser muito bem compreendido. Então a gente vai tentar fazer isso da forma mais didática possível. A gente vai falar agora sobre o plano de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Toda vez que a gente estiver falando isso, a gente está falando em elementos que demonstram se esse negócio jurídico, ele foi realmente firmado, se ele foi firmado corretamente, está apto a produzir efeitos e sobre os efeitos dele em si, ok? Mas vamos destrinchar esse conceito e para isso eu conto com o auxílio dessa tabela que eu preparei, ok? Primeiro de tudo, a gente tem que entender, né? Veja aqui por essa tabela, que sempre que a gente for pensar nesses três planos, a gente tem que relacionar as coisas de uma forma crescente assim, ok? Por quê? Primeiro de tudo, o negócio tem que existir. Depois, se existe, você passa para o segundo requisito, que é o de validade. Depois, se ele é válido, aí você pode entrar no aspecto da eficácia, ok? Só num panorama geral. Vamos entender, então, basicamente, o que é cada uma dessas coisas e aí, a partir disso, a gente consegue definir melhor os conceitos. Então, vamos lá. O primeiro plano que a gente vai estudar é o plano da existência. Quando a gente fala na existência, a gente está falando de um conjunto de requisitos mínimos que precisam estar presentes para que um negócio jurídico exista. Isso é muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Para um negócio jurídico existir, ele precisa ter um agente. Veja, se ninguém está realizando um negócio jurídico, não faz sentido em falar, é um nada jurídico, certo? Precisa ter um agente. Ademais, você precisa ter um objeto que vai ser alvo desse negócio jurídico, ok? Ele precisa existir um objeto. Ademais, esse negócio jurídico tem uma forma. Ainda que essa forma seja livre, seja falada, etc., ele tem que ter uma forma. E, ademais, existe manifestação de vontade, certo? Então, vamos trazer isso para um exemplo concreto. Se A, por exemplo, quer vender para B. Então, A tem um produto, certo? Vamos desenhar aqui o produto. E ele quer vender esse produto para B, certo? Aqui a gente vê que tem um agente, ok? Então, está preenchido. A gente vê que tem um objeto, que é isso que ele está vendendo, então, preenchido. A forma vai ser a forma como eles eventualmente, né, vamos colocar um balãozinho. A forma vai ser eventualmente, né, o meio por meio do qual eles vão ali resolver celebrar esse negócio jurídico. Então, tanto informalmente como formalmente, eu não sei do que eu estou falando, qual que é esse objeto. Só que se não tiver uma manifestação de vontade, você não vai ter existência em relação a esse negócio jurídico. Ou seja, se A não procurar B, ou se B não procurar A, e eles manifestarem vontade de realizar esse negócio, nada disso também vai acontecer, ainda que você tenha os demais elementos, ok? Então, se você tem, por exemplo, um negócio jurídico, né? Então você tem, por exemplo, uma situação hipotética. Vamos entrar numa situação esdrúxula para a gente ver o quanto que a existência ela versa sobre, olha aqui, elementos essenciais. Vou dar um exemplo e já adianto que é esdrúxulo, tá? Então, vamos supor, duas crianças, né, estão ali brincando, e aí cada um, vamos supor, com seus bonequinhos, por exemplo. E aí ali na brincadeira elas resolvem que a criança vai, né, transferir o dinheiro de mentirinha, um dinheiro, vamos supor assim, hipotético, para o bonequinho da outra criança, ok? Então veja, o exemplo é esdrúxulo, mas ele demonstra muito bem isso. Não existe negócio jurídico propriamente dito ali, certo? Porque você não vai ter ali os agentes, o objeto, a forma, aquilo lá não vai ter relevância para o direito, não vai ser um negócio jurídico.
Fica mais fácil a gente entender esse conceito quando a gente vai para o plano da validade. Quando a gente fala em validade, a gente está, na verdade, qualificando os elementos da existência. Então a gente pode pensar aqui que o elemento da validade vai oferecer os adjetivos, isso era um A, tá? Os adjetivos para os elementos da existência. Então, quem vai prescrever isso é a própria lei. A gente vai tratar isso no artigo 104 do Código Civil. Primeiro, a gente tem que ter um agente capaz. Então, essa capacidade, ela é necessária para que o negócio jurídico seja válido. Aliás, um conceito prévio também, né? Essa adjetivação, ela vai ter um objetivo. Qual que é esse objetivo? A aptidão desse negócio jurídico para produzir efeitos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, agente capaz. A gente, quando fala aí nessa capacidade, a gente está falando de duas capacidades. Ela pode ser genérica ou ela pode ser específica. Então, vamos pegar os conceitos que a gente viu e tentar aplicar isso. Então, a gente viu que validade é a aptidão para produzir efeito, certo? Ou seja, o negócio existe. A gente for lá, tinha um agente, tinha um objeto, tinha uma forma, a gente manifestou essa vontade, etc. Então o negócio jurídico ele existe, ok? Mas a gente precisa ver se ele é apto a produzir os seus efeitos devidamente, os efeitos esperados. Então capacidade, vamos aplicar esse conceito. Genérica é aquela capacidade legal. Então a parte não pode ser absolutamente incapaz e nem relativamente incapaz caso não assistido. Essa é aquela capacidade que a gente tratou lá no começo do curso. Mas também existe uma capacidade que é a capacidade específica. Essa capacidade específica ela vai se aplicar para a realização válida, portanto apta a produzir efeitos jurídicos de determinados negócios. Então, por exemplo, quando você vai vender um bem imóvel e você está casado no regime de comunhão universal de bens, por exemplo, ou no regime de comunhão parcial, e aquele é um bem que está ligado ao casamento, né, em que há essa conexão. Então, para que seja possível a venda, além da sua capacidade genérica que você tem que ter, você precisa de uma capacidade específica que é a anuência do cônjuge, sob pena de invalidar o negócio jurídico. Então, olha só, quando a gente fala em invalidade do negócio jurídico, a gente está falando justamente sobre isso. Toda vez que você tem uma invalidade, a gente tem uma obstrução justamente nesse ponto que se refere em relação à produção dos efeitos. O segundo requisito vai ser objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então aqui na verdade parece que são 4, mas são 3 aqui na verdade. Primeiro, objeto lícito. Você não pode ter um negócio jurídico e que aquele objeto seja algo transgressor das normas. Então ali, por exemplo, você não pode celebrar um contrato de compra e venda cujo objeto seja, por exemplo, entorpecentes, drogas que são vedadas pelo nosso ordenamento. Então, veja, olha como um vai sendo pressuposto do outro. Primeira pergunta, primeiro elemento que você vai analisar é a existência. Tem agente? Olha, tem o cara que quer comprar e tem o cara que quer vender. Sim, a gente ainda está falando dos entorpecentes. Tem um objeto? Sim, esse objeto ele é um entorpecente, enfim. Tem uma forma? Sim, olha, ele vai me dar o dinheiro e eu vou entregar para ele, pela tradição, é um objeto móvel, então não pressupõe determinadas formalidades. E tem manifestação da vontade? Sim, as partes foram lá, formalizaram sua vontade, um de entregar, o outro de dar o dinheiro, ok. Então a gente pode dizer que um negócio jurídico sobre drogas, por exemplo, ele existe. Olha só, vencido esse requisito, a gente passa para o segundo requisito, que é a da validade, é o segundo plano que a gente tem que olhar o negócio jurídico, a validade. Tem agente capaz? Sim, olha, todo mundo ali era maior de idade, sabia o que estava fazendo, etc. Mas não é um objeto lícito. Então, no plano da validade, no plano da aptidão para produção de efeitos, esse negócio jurídico não vai conseguir subsistir, ok? Ademais, ainda nessa linha de raciocínio, o objeto tem que ser também possível.
O que a gente quer dizer com objeto possível? Você tem que ter num negócio jurídico um objeto que seja passível de realmente ser apropriado e ter sobre ele constituída relações jurídicas e que tem muito a ver com aquele conceito que a gente viu quando a gente estava estudando, por exemplo, bens. Então, por exemplo, é possível celebrar um negócio jurídico que determine que a pessoa que está adquirindo vai ser a dona de todo o meio ambiente do mundo inteiro, por exemplo, ou de um determinado lugar? Não, isso não é possível. Por quê? Porque não é um objeto possível dentro do nosso ordenamento. Não é um bem passível de apropriação, né? Ah, então agora você é dono de todos os rios ou de todo o ar. Não é possível. Então, veja, esbarra nesse requisito de validade. Mas não necessariamente de existência, assim como o objeto lícito, que a gente percorreu todos, o objeto possível, né, no caso não possível, ele pode existir, mas ele pode não ser válido. Ademais, tem que ser um objeto determinado ou determinável. Quando você firma um negócio jurídico, você tem que saber exatamente do que você está falando. Seja determinado, olha, a gente vai negociar essa caneta, tá bom? Então você compra, você me dá o dinheiro, eu te entrego a caneta e é isso. Então é um objeto determinado. Tem que ser observado de novo. Capacidade, licitude, possibilidade, aparentemente preenche. Ou determinável. Vamos celebrar um negócio jurídico em que eu vou comprar toda a sua safra de maçãs, por exemplo, em um determinado momento. A próxima safra que surgir. Quando a gente fala isso, a gente está falando do objeto possível determinável. Eu não sei exatamente quantas maçãs, quais serão, em que estado, embora eu possa pactuar isso no contrato. Mas é um objeto determinável. Eu sei que eu vou plantar e daquilo vai nascer a maçã e dali ele vai colher, pelo menos no plano das expectativas, certo? Então, preenchendo isso, a gente não pode dizer que o negócio jurídico foi inválido. Mesmo que não nasça nenhuma maçã, por exemplo, sob esse prisma, o negócio jurídico foi válido. As consequências para isso é que serão diferentes. A gente tem que também dissociar desde então esses conceitos. Ademais, aí a gente vê, né? Olha como uma coisa, né, já por meio da tabela, deixa eu limpar aqui, a gente vê como, quando a gente fala dos adjetivos, né? Olha só, isso vai qualificando isso aqui vai qualificando isso aqui, e agora a gente fala da forma. Via de regra, não há forma para realizar os negócios jurídicos. É o princípio da liberdade das formas. As partes podem contratar da forma como elas bem entenderam. Contudo, se houver uma forma prescrita em lei como requisito, ela tem que ser observada. Então, a transmissão de bens imóveis se dá por meio de escritura pública levada a registro no cartório de imóveis competentes. Então veja, se tem que ser escritura pública, quer dizer que esse negócio jurídico tem que ser escrito. Não tem como você fazer uma escritura pública verbal, né? Em algum sentido, aquele contrato tem que ser reduzido a termo. Então, se você realizou um negócio jurídico de venda de bens imóveis e você não observou isso, porque havia uma forma prescrita, o seu negócio jurídico ele é inválido, ele não vai avançar no ponto de vista da invalidade por esbarrar nisso. Ou não defesa em lei, ou seja, se a lei disser não pode fazer desse jeito e você fizer desse jeito, você vai incorrer também na invalidade. Qual é a consequência jurídica para isso? A mais importante que a gente pode dizer é que o negócio ele vai ser nulo ou anulável. A gente vê essa parte lá na teoria geral, é bastante importante. Via de regra, nulidade, artigo 166 e 167. Anulabilidade, hipóteses 171. Todas do Código Civil e que é bastante importante de serem conhecidas, tá? Então, a gente já viu mais ou menos regras gerais, vai ter um momento específico também, mas basicamente a nulidade ela é mais severa, pode ser conhecida de ofício, pode ser alegada a qualquer tempo, pode ser alegada por qualquer um. E a anulabilidade, por sua vez, pode ser convalidada, não pode ser alegada a qualquer tempo, não pode ser alegada por qualquer um. E aí a gente tem essas conformações. Vai chegar um momento que a gente vai analisar a nulidade e a anulabilidade com calma, mas a gente tem que saber que a consequência, né, voltando aqui para o assunto da aula,
da invalidade, ela é justamente a anulação ou a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. Na próxima aula a gente fala sobre a eficácia e a gente continua também falando sobre os negócios jurídicos. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.